Olá pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou instrutora da Solidário e na aula de hoje a gente vai aprender sobre termos semelhantes e graus de polinômio. Confere aí. Então, bora para os nossos slides, né, galera? Então, vamos começar com termos semelhantes. Para eu começar a explicar isso para vocês, eu tenho que deixar claro um conceito, né? Que eu peguei aqui um monômio só para explicar para vocês. O 3x. No 3x, a gente tem duas partes que compõem esse monômio. O coeficiente, né, que é o 3, e a parte literal, que é o x. A parte literal, a gente lembra que é quando tem as letras, né, as incógnitas. E o coeficiente é o número que está multiplicando essas incógnitas. Aí, beleza. Quando a gente fala de termos semelhantes, é porque quando a gente pega uma expressão dessa forma aqui, ainda tem termos cuja parte literal ainda é igual umas às outras. Aí, quando a parte literal for igual, a gente vai falar que esses termos são semelhantes. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente pode perceber que o 2x2 e o 5x2, eles têm a mesma parte literal. Então, eles são termos semelhantes. Outra coisa que a gente pode perceber aqui é esse x2y e esse 3x2y. Por quê? Porque eles também são semelhantes, porque a parte literal deles é semelhante. Lembrando, gente, que nesse x2y aqui, o coeficiente é 1, tá, gente? A gente não escreve, mas tem coeficiente sim, e é 1. Só que esse daqui, ele é semelhante a esse daqui, por exemplo? Não, ele não é um termo semelhante a ele, porque a parte literal tem que estar igualzinha, não é só ter x e ter y. Tem que ter o mesmo número, né? E nesse caso tem só um x multiplicando e aqui é x2, né? É como se fosse y. Então, é diferente. Então, esses daqui são semelhantes. E para a gente ter um polinômio finalizado, uma forma bonitinha que a gente gosta de deixar, a gente não pode deixar termos semelhantes. A gente tem que somar esses termos semelhantes. E aí, a gente vai chegar ao nosso polinômio final. Aí, nesse caso, nosso polinômio final é esse daqui, porque eu encontrei esse 4x2y somando o x2y com o 3x2y, e eu encontrei esse 7x2 somando o 2x2 com o 5x2. Então, esse daqui vai ser o nosso polinômio finalizado, sem termos semelhantes ainda na sua composição. Entenderam? Agora, vamos trabalhar os graus de polinômios, como que eles vão funcionar. Eu vou começar, então, pelo grau do monômio, que é quando só tem um termozinho, né? Não é uma soma igual a gente viu aqui. Então, como que eu vou saber o grau desse monômio aqui? Eu vou olhar o expoente da parte literal. Então, se esse caso aqui o x está elevado a 5, então vai significar que o meu monômio aqui é de grau 5. Beleza, mas e quando nesse caso aqui, igual a gente viu também no exercício anterior, que tem x2y? Como que a gente vai fazer isso? Tem uma regrinha, é só a gente somar os expoentes dessas letras. Então, nesse caso aqui, vai ser 2 mais 1, porque lembrando, gente, que aqui não está escrito nada, mas quando não está escrito nada significa que é 1. Então, aí 2 mais 1, a gente vai ter que esse monômio tem grau 3, beleza? Vamos para um outro caso que pode aparecer. A gente pode aparecer um monômio, uma parte que está somando lá no polinômio, que ele não tem parte literal. Mas como assim? Como que eu vou fazer isso? É simples, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar que o 27, ele tá multiplicando por 1, né? Porque quando a gente multiplica por 1, não altera o número, então a gente simplesmente só não coloca esse 1. Então, se ele está multiplicando por 1, se vocês lembrarem lá no início, lá nas aulas de potenciação, a gente vai descobrir que qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1, por regra.
Então, a gente pode substituir esse 1 aqui por um x elevado a zero, por exemplo. Então, assim, a gente pode justificar que o grau desse polinômio é zero, porque é como se ele tivesse uma parte literal, sim, só que toda elevada a zero. Então, e aí, tipo, a gente não escreve isso, né? Esse x elevado a zero, porque ia dar 1, e 1 não ia modificar aqui o meu monômio. Então, aí eu simplesmente não escrevi esse 1. Mas é como se tivesse uma parte literal elevada a zero. Então, por isso, a gente vai falar que o grau dessa parte é zero. Beleza? Agora, vamos olhar na questão do polinômio. Como que a gente vai fazer? Peguei, por exemplo, esse polinômio gigante aqui, e aí eu vou perguntar para vocês como que a gente vai fazer o grau dele. A gente não vai somar o de cada um desses x aqui, o expoente de cada um desses x aqui, porque não é o mesmo caso do monômio, que a gente somava aqui, mas a gente somava porque essas incógnitas aqui, elas estão multiplicando entre si. Mas quando aqui elas são separadas por maisinhos, assim, a gente só vai considerar o maior expoente, entendeu? Então, nesse caso, esse primeiro polinômio aqui de cima, eu vou considerar que ele é de grau 6. Por quê? Porque é o maior expoente do x, nesse caso aqui. E aí, esse polinômio aqui de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Qual que é o maior aqui? Eu tenho 1, eu tenho 0, eu tenho 3. Então, é 3 aqui, né? O nosso maior grau. Então, o nosso polinômio é de grau 3. Beleza, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. É o mesmo esquema, gente. Façam a lista de exercícios para ficar afiadinhos. E aí, qualquer coisa, só pedir na monitoria que a gente vai ficar muito feliz de ajudar vocês. É isso. Até mais uma próxima aula. Tchauzinho.